Oi, gente. Oi, pessoal. Hoje nós vamos aprender algumas propriedades da potenciação. Nós já estamos falando da potenciação, não é mesmo? Nós vimos notação científica, nós vimos as regras do expoente negativo. Hoje nós vamos trabalhar as propriedades da potência, tá bom? Nesse vídeo vocês vão aprender quais são as propriedades. A primeira propriedade que nós veremos nesse vídeo é a propriedade de multiplicação de mesma base. Essa aqui, ó. A propriedade da multiplicação de mesma base nos diz o seguinte, que quando as bases são iguais e elas estão se multiplicando, o que eu devo fazer? Eu repito a base e somo os expoentes. Em outras palavras, vamos dizer que nós temos o número 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à sexta. O que nós devemos fazer de acordo com a nossa propriedade? Nós vamos repetir a base, que é o número 3, e nós vamos somar os expoentes, tendo assim 3 elevado à décima potência, ok? Pode ocorrer também nessas propriedades, você encontrar expoentes negativos, mas você deve ter em mente a regra da multiplicação de potências de mesma base, tá? Repete a base e soma os expoentes. Vamos ver um segundo exemplo aqui. 4 elevado a menos 8 vezes 4 elevado à sexta potência. Nós vamos, de acordo com a propriedade, repetir a base e somar os expoentes. Só que aqui, como um expoente é negativo e o outro é positivo, nós devemos lembrar da regrinha de sinais, tá bom? Então, eu vou repetir a base. Na hora da soma, eu vou lembrar da regra de sinais. Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Esse vai ser o meu resultado. Professora, então a senhora não somou? Somei sim. Olha aqui, ó. Repeti a base e somei os expoentes. Só que na hora da soma, como os sinais eram diferentes, de acordo com a nossa regra de sinais, eu subtraí os números e repeti o sinal do maior número, ok? Finalizando assim a nossa primeira propriedade, multiplicação de mesma base. Agora nós veremos a segunda propriedade da potência, que é a divisão de mesma base. Se na multiplicação de mesma base nós aprendemos que nós deveríamos repetir a base e somar os expoentes, já que agora nós estamos falando da divisão, então nós faremos a operação inversa que fizemos lá na multiplicação. Se na multiplicação eu somei, na divisão eu vou subtrair os expoentes. Então a regra da divisão de mesma base é repetir a base e subtrair os expoentes. Em outras palavras, o que eu estou falando é isso aqui, ó. Vou usar quase o mesmo exemplo da propriedade da multiplicação, ó. 3 à oitava dividido por 3 à sexta. Repito a base e diminuo os expoentes. Repito a base e diminuo os expoentes. 8 menos 6, 2. Ok? Mas se por acaso um dos expoentes fosse negativo, professora, como eu faria? Vamos ver mais um exemplo aqui. 3 à oitava dividido por 3 elevado a menos 6. Vou repetir a base e vou diminuir os expoentes. Percebam que eu tenho dois sinais negativos. O primeiro sinal é da minha operação da propriedade, ok? E o segundo sinal
é do número negativo. Então, na propriedade de divisão de mesma base, eu tenho que colocar esse sinal aqui, tá? Porque esse sinal pertence à operação que a gente aplica na divisão de mesma base, que é repetir a base e diminuir os expoentes. Então, eu repeti a base e diminuí os dois expoentes, ok? Repito a base, só que aqui, ó, de novo, eu tenho jogo de sinal, então eu devo fazer, ok? Sinais seguidos, eu faço o jogo de sinal da multiplicação. Menos e menos, mais e mais, menos e mais. Menos e menos é mais. Então, na verdade, eu tenho 8 mais 6. 8 mais 6 vai dar 3 elevado à 14ª potência, ok? Na divisão de mesma base, não esqueçam, eu repito a base e diminuo os expoentes. Repito a base e diminuo os expoentes. Se houver situações com números negativos, você não pode esquecer de fazer o jogo de sinal já aprendido no ano passado, tá bom? Chegamos agora na nossa terceira propriedade. Nessa propriedade, nós observamos que nós temos dois números sendo multiplicados no parêntese e um expoente lá fora do parêntese. Significa dizer que esse expoente que está fora do parêntese será tanto do A quanto do B, ok? Sendo distribuído para os dois números que estão se multiplicando. É muito importante você notar que o M foi distribuído tanto para o A quanto para o B, porque a operação aqui no meio é a multiplicação. Aí, dessa forma, eu tenho, ó, A elevado a M vezes B elevado a M também. Vamos ver um exemplo? Menos 5 vezes 7 elevado à sexta potência. Esse 6 será distribuído para o 5, mas também será distribuído para o 7. Então, nós teremos menos 5 elevado à sexta potência vezes 7 elevado também à sexta potência. Essa propriedade é bem facinha, é só lembrar daquela propriedade do chuveirinho, que quem está lá fora eu distribuo para dentro do parêntese. Lembrando que eu posso fazer isso, por quê? Porque a operação principal aqui é a multiplicação. Nessa parte do vídeo, nós veremos duas propriedades que vocês já conhecem. Essa primeira propriedade, nós aprendemos ela no vídeo passado, quando eu ensinei para vocês como operar com expoente negativo, lembra? Então, só para a gente relembrar, quando o expoente é negativo, acontece a operação inversa. A minha base vai ser denominador e o meu expoente passa a ser positivo. Olha aqui, ó, 3 elevado a menos 4, a minha base veio para o denominador e o denominador passou a ser positivo, estão vendo? E aí eu posso resolver a minha potência aqui embaixo. A outra propriedade que a gente já conhece é que todo número diferente de zero, quando elevado a zero, vai ser igual a 1, tá? Tem uma notação e todo um desenvolvimento para isso. Mas como o nosso videozinho é bem curtinho, só para aprender as propriedades, nós estamos passando aí, né, de relance. Mas você não pode esquecer que todo número elevado a zero sempre vai ser igual a 1, ok? Bem, estamos chegando ao final do nosso vídeo das propriedades e nós veremos as duas últimas propriedades, tá bom? A potência de potência e a propriedade quando eu tenho um índice e um expoente ao mesmo tempo, ok? Na potência de potência, o que você deve fazer? Você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Isso serve tanto para números positivos quanto para números negativos. Lembrando que se seus expoentes são negativos, você deve fazer jogo de sinal, hein? Não esqueçam. Ó, eu tenho aqui menos 6 negativos, elevado a 2, que está elevado a 3.
Então, eu repito a base, que é o número 6, e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, o meu resultado será 6 negativos elevado à sexta potência. Então, toda vez que você vê potência elevada a outra potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Nossa última propriedade é essa daqui, onde a operação nos apresenta tanto o índice quanto um expoente. Eu vou repetir a base e o índice vira o numerador e o expoente vira o denominador. O meu expoente final passa a ser uma fração. Isso é muito importante. Então, toda vez que você tem uma base e essa base está numa raiz com um índice e com um expoente ao mesmo tempo, você tem que lembrar que essa base vai ter um expoente fracionário, onde o índice vai ser o numerador e o expoente o denominador. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 dentro da raiz sexta e esse 2 ainda está elevado à oitava potência. Então, o que eu vou fazer para simplificar isso? Eu vou repetir a base, que é o 2. O 6 vai para cima e o 8 para baixo. O 6 é numerador e o 8 é denominador. O índice é numerador e o expoente é denominador. Não esqueçam, hein? O índice vai para cima e o expoente vai para baixo, virando aí uma fração, ok? Chegamos ao final do vídeo das nossas propriedades. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. E não esquece de dar um like nesse vídeo. E vamos ficar agora com as nossas atividades.